Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, galerinha do canal? Perdão, brincadeira, crianças. É porque, assim, a gente tá querendo descontrair um pouquinho, mas assim, a ação dos elementos naturais é um assunto que a gente vai dar continuidade agora, tá bom? Falando aí pra vocês aqui, ainda dando continuidade aí ao conteúdo, o relevo e os rios nas paisagens do município. Queridos, a gente vai estar sintetizando, de certa forma, o conteúdo para passar também mais uma atividade, tá? Não é uma atividade grande, tá? É bem simples e eu espero que a gente consiga tirar as dúvidas do conteúdo a ponto de que vocês não fiquem com dúvida na hora de resolver as tarefas, tá bom? Veja bem, o conteúdo que vamos falar agora fala da ação dos elementos naturais na forma do relevo. Veja bem, relevo, como vocês sabem, são todas aquelas formas como se apresenta o relevo da superfície da Terra, ou melhor, como se apresenta a superfície do planeta Terra, ou como se apresenta cada uma das formas do solo, tá? Da parte superficial do nosso planeta. Tudo isso é o que nós chamamos de relevo. Por exemplo, o relevo está presente nas formas geológicas, tipo morros, rochas de forma geral, também nas montanhas, às vezes, por exemplo, nas montanhas inclusive de gelos, na forma do relevo local, tipo, nós vivemos aqui no Piauí e uma das formas de relevo bem conhecida aqui são os planaltos e planície, por exemplo, nos penhascos, vales, tudo isso são formas de relevo que se mostram na superfície do nosso planeta. Cada bioma, cada lugar do planeta se mostra às vezes de uma forma diferenciada e essas formas diferenciadas é o que vamos falar para vocês. Por exemplo, nós vamos ver que essas transformações elas podem acontecer totalmente causadas por elementos naturais, mas elas podem também acontecer por influência dos seres humanos, tá bom? Os seres humanos atuam nas paisagens causando pequenas transformações, às vezes grandes transformações, transformações que são bem lentas, vão acontecendo gradualmente, lentamente, mas também eles atuam com transformações que acontecem de uma hora para outra, bem rapidamente. Bom, meus amados, nós vamos falar também sobre as transformações causadas na natureza por elementos da própria natureza, ou seja, transformações que acontecem naturalmente. E é sobre isso que a gente vai estar falando agora, introduzindo o conteúdo, né, a continuação do conteúdo, e eu espero que vocês possam compreender. Só lembrando o tema do conteúdo, o relevo e os rios na paisagem do município. Mas agora vamos estar falando sobre o subtítulo Ação dos elementos naturais nas formas de relevo, tá bom? Queridos, só lembrando, a atividade está aí na página 298 e 299, tá bom? Módulo 3 e o capítulo 7 do livro de vocês aí. Veja bem, meus queridos, algumas das ações da natureza podem transformar o relevo rapidamente. Por exemplo, ações de elementos naturais como os terremotos. Você sabe o que é um terremoto? O que causa um terremoto, muitas vezes? Por exemplo, os terremotos podem ser causados por alguns fatores, mas dentre os fatores que causam terremotos e os que se tem mais conhecimento sobre eles, são movimentos nas placas tectônicas. Aí você se assusta ao ouvir sobre placas tectônicas. Veja bem, todos os continentes e oceanos estão em cima de uma placa rochosa, tá? Que nós chamamos de placa tectônica. E essas placas, elas são todas separadinhas, mas ao mesmo tempo estão juntinhas ali. Mas o que acontece é isso, como elas estão à deriva em cima do magma da Terra, tá? O que acontece? Às vezes, pelo aquecimento, pelas fortes pressões geradas no magma e no núcleo do planeta Terra, ou seja, temperaturas elevadíssimas, fazem com que essas placas tectônicas sofram pequenos movimentos. E uma vez que ela tem qualquer vibração ou qualquer movimento, automaticamente ela causa um atrito entre duas placas, por exemplo. Essa pequena vibração começa uma pequena imperceptível vibração. Conforme ela vai se intensificando, por exemplo, se for dentro dos oceanos, tá? Ela vai se intensificando no local onde houve a vibração
é uma pequena vibração na água, tá? E treme alguma coisa, mas vai gerando ondas gigantescas que, conforme elas vão chegando na margem da praia, tá? Essas ondas vão ganhando altitudes e é o que nós chamamos de maremotos. E as ondas que são crescentes, que chegam lá na costa com muitos metros de altura, são chamadas de tsunamis. Nós vimos isso pela TV há pouco tempo, aconteceu no Japão, tá? Geralmente acontece com terremotos que acontecem dentro d'água, chamados maremotos, tá bom? Mas também outro elemento da natureza que pode causar mudanças na paisagem de forma bem rápida é uma erupção vulcânica. Por exemplo, antes que um vulcão entre em erupção, geralmente há um pequeno terremoto nas suas extremidades. O que acontece? Quando treme, automaticamente é um dos primeiros sinais de que a lava vulcânica está ganhando altitude, ou seja, ela está prestes a chegar no cume da montanha ou do vulcão. Enquanto o magma vem dentro do vulcão, ele é chamado de magma, mas a partir do momento que ele sai na boca do vulcão, que entra em contato com o ar atmosférico aqui fora do vulcão, ele é batizado com outro nome pela ciência e passa a se chamar lava vulcânica. Não é isso? Essa lava vulcânica pode esfriar rapidamente e quando ela esfria vira pedra, volta ao seu estágio original. Mas às vezes ela demora um pouco mais, vai escorrendo montanha abaixo e vai se solidificando conforme vai descendo a montanha, tá bom? Formando aí o cume da montanha, do vulcão. Veja bem, queridos, então é uma mudança brusca na paisagem que acontece de uma hora para outra. Outra coisa é o vento. O vento também causa mudanças bem rápidas. Por exemplo, o vento, você sabe, tem diferentes intensidades de vento. O vento bem lento, bem suave é uma brisa, mas conforme ele se intensifica, ele pode virar um furacão, tá? Um rodemoinho de vento, tá? Enfim, são vários, tufão, cones d'água, trombas d'água, e tudo isso gerado pelo vento, tá? E isso aí causa grandes mudanças na paisagem. Outro fator que modifica a paisagem, é um elemento natural também, e que modifica a paisagem rapidamente é a água. As ondas que quebram uma montanha, por exemplo, batem na montanha, elas vão batendo várias vezes na montanha, e vai batendo. Com o passar do tempo, aquela montanha vai se fragmentando em pedaços cada vez menores, tá bom? E vai causando mudanças na paisagem. Onde você observa isso? Por exemplo, Parnaíba, bem aqui, tá? No norte do Piauí, nós vimos ali que Parnaíba na Pedra do Sal, por exemplo, ali as ondas batem na pedra, vão batendo na pedra o tempo todo, e a pedra vai se fragmentando. Cada ano que a gente vai lá, a gente vê que aquela pedra está menor, tá? Boa parte dos morros que ficam na beira da praia estão menores. Por quê? Porque a onda vai quebrando aquelas pedras e levando os fragmentos para dentro do mar, tá bom? E formando o relevo do fundo do mar. Outro elemento é a ação dos animais. Por exemplo, os animais vão pisando nas nascentes, pode vir até a soterrar uma nascente, tá bom? Ou desviar até o curso dos rios. Por exemplo, alguns animais causam grandes mudanças rapidamente, outros mudanças mais lentas, mas todos interferem na paisagem, tá bom? Causando pequenas mudanças. Essas mudanças, são chamadas de mudanças naturais, é quando as interferências na paisagem são causadas por fatores naturais. Aí nós dizemos que essa mudança é uma mudança natural. Mas, dessa forma, o relevo vai sofrendo constantemente transformações, umas mais rápidas, outras mais lentas. Por exemplo, porcos sobre um córrego de água, eles podem até mudar o curso da água de um córrego de água. Por quê? Porque eles causam mudanças rápidas. Já o gado não, o gado vai pisoteando, tá? Vai pisoteando, levando areia para dentro da nascente até quando ela soterra quase que totalmente o córrego de água. São exemplos de mudanças causadas pelos seres vivos, no caso, os animais. Também consideradas mudanças naturais. Mas aí nós vamos falar agora sobre a ação do ser humano nas formas de relevo. Agora aqui já não é mais mudanças naturais, e sim mudanças artificiais, causadas por esse ser capaz de mudar bruscamente a paisagem de um lugar. Veja bem, os seres humanos. O ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades, geralmente. Por exemplo, para atender às suas necessidades, o ser humano constrói, por exemplo, represas. Tem um córrego de água, grande potencial de água, grande força das corredeiras. Aí o ser humano chega lá, desvia o curso do rio, tá? E constrói uma muralha gigantesca, extremamente resistente. Depois ele volta o curso do rio novamente, ou seja, causou mudança na paisagem. E aí o rio vai descendo e bate naquela muralha gigantesca e se acumula ali.
e ali vai enchendo de água, enchendo, até chegar ao limite daquele muro. Aí o ser humano abre uma comporta no topo da represa e a água vai cair lá de cima embaixo, tá? E quando bater lá embaixo vai gerar turbinas que vão produzir eletricidade. Bom, uma mudança brusca no terreno, na área territorial, no entorno da represa, é o que acontece em 100% das vezes. Ou seja, mudanças construídas pelo ser humano, causadas pelo ser humano de forma rápida ou algumas lentamente. Por exemplo, eles fazem aterros. Nessa questão de aterros, pode ser desde aterro sanitário, para colocar lixo e soterrar o lixo, mas também podem ser aterro em áreas de relevo cheio de declives, tá? Relevos ondulados, por exemplo, para corrigir e planear os terrenos. Geralmente eles usam máquinas e eles colocam também aterro, tiram um aterro, areia, pedaços de rochas, enfim, restos do solo de um lugar e colocam em outros para fazer a terraplanagem, ou seja, planear o terreno para que possa construir, para que possa passar estrada, ou fazer, por exemplo, ali um edifício, enfim, eles planeiam o terreno e constroem. Então é um tipo de influência causada pelo ser humano de forma artificial. Também eles constroem túneis, por exemplo, tem uma montanha que está impedindo a passagem de uma estrada, eles abrem um buraco na montanha e passam a estrada por dentro da montanha. Quer dizer, é uma mudança no relevo causada justamente pelo ser humano de forma artificial. Também constrói estradas, pontes, por exemplo, existe um rio grande e uma cidade lá do outro lado e outra aqui, desse lado. Um na margem direita, outra na margem esquerda. Para atravessar, para não precisar dar uma volta no entorno do rio, o ser humano muitas vezes constrói pontes, faz uma ponte sobre o rio. Quer dizer, é uma interferência na paisagem, uma mudança na paisagem, que o ser humano causa para atender às suas necessidades de locomoção de um lado para outro. E essas mudanças geralmente podem ser lentas, mas como eu disse, elas também podem ser bem aceleradas. Por exemplo, uma rua que não tem nenhuma árvore, tá? Uma avenida que não tem uma árvore. O ser humano pode construir a avenida e também reflorestar a área no entorno e plantar áreas no canteiro central. Por exemplo, é uma mudança lenta, causada pelo ser humano, tá? E que muda as paisagens. Mas também, por exemplo, a extração mineral. A extração mineral geralmente causa grande impacto no solo. Por quê? Porque o solo é retirado para que se procure o minério que está ali naquele solo. O que resulta no final é um buraco colossal, gigantesco, que muitas vezes até chega a centenas de metros de fundura. Então, assim, é o tipo da mudança que o ser humano vai causando no ambiente e que acontece de forma lenta, mas gradual. E por isso o resultado é algo catastrófico, tá? Buracos colossais que ficam. Um exemplo disso é a Serra Pelada, tá? Por exemplo, em Minas Gerais, alguns lugares em Minas Gerais, onde a extração do ouro ali deixou um problema grave para as futuras gerações. Terrenos extremamente esburacados, áreas que antes eram planas, viraram na verdade um abismo sem fim por causa da extração do ouro. Tudo isso a gente viu ao longo da história da humanidade e também foi acontecendo aqui no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo, tá bom? E causaram mudanças na paisagem. Então assim, meus queridos, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? É que tudo isso é o assunto que vocês vão estar pondo em prática aí na resolução das tarefas. Por exemplo, só para vocês verem, as tarefas estão aí na página 298 e 299, tá bom? Façam essa tarefa, na próxima aula a gente vai estar corrigindo com vocês. Um abraço e até a próxima aula.